deixaram marca positiva, líderes que deixaram marcas negativas, mas foram líderes. Quando você lembra, por exemplo, de Hitler, foi um grande líder, mas não passou pela escola de servos. Não sabia o que era ser servo, e quando um líder não sabe o que é ser servo, ele jamais vai liderar para o bem-estar da comunidade, do grupo, das pessoas e para o propósito que foi determinado para a sua vida. E dentro do contexto religioso, dentro do contexto espiritual, é a mesma coisa. Se eu não entender o que é servir, com certeza, eu não vou entender e não vou saber como é liderar. Eu preciso aprender a servir. Jesus veio para servir e não veio para ser servido. E se tornou o líder que deixou marcas que o mundo pode durar quanto tempo for à frente, que essas marcas ninguém pode apagar. Então, o desejo da nossa igreja é formar pessoas, não que sejam apenas pastores, presbíteros, diáconos, missionários enviados para um país, não, mas que sejam pessoas que assumam papéis relevantes, assumam funções importantes. De repente, você nunca vai subir a um púlpito para liderar uma igreja, mas dentro da sua empresa, do seu trabalho, não é nem sendo chefe, mas você vai exercer uma influência tão grande sobre as pessoas, vai deixar marcas positivas tão grandes, que as pessoas vão reconhecer que você é diferente, que você é um filho de Deus. Amém? Muito bem, eu queria pegar só 2 slides da última quinta-feira, não dessa quinta-feira passada, que eu estive com vocês. Porque foram 2 coisas que, 2 frases que deixaram assim bastante impactado a mim e também a outras pessoas que vieram falar comigo. Por exemplo, será que vai funcionar aqui? Está funcionando aí o negócio? Por exemplo, a primeira frase que a gente deixou na última quarta-feira é que a letra escrita, ela nos serve para conhecer metas específicas. Essas metas voltarão a se repetir. As metas, elas vêm e voltam, mas isso pode ser frustração na nossa vida, se não conseguirmos entender os propósitos pela revelação do Espírito Santo. Isso daí é algo tremendo para nós. Isso daqui é uma explicação do texto bíblico quando diz que a letra mata e o Espírito dá vida. É o Espírito quem dá vida. Eu posso conhecer toda a Bíblia, mas se o Espírito Santo não revelar a mim o propósito que Ele tem para a minha vida, eu serei uma pessoa frustrada. Poderei até realizar coisas, como muitas pessoas no seu dia a dia realizam muitas coisas, mas quando chegam ao seu final do dia, ou até mesmo o final da sua vida, percebe que sua vida foi em vão, que não realizaram o que deveriam ter feito. Às vezes o fazer muitas coisas é a pior coisa da nossa vida, porque nós deixamos de fazer o que é principal para nós. Uma outra coisa que eu queria que você lembrasse é que Deus está totalmente focado em você. Os olhos de Deus estão totalmente voltados para você. Você é aquela pessoa, você e eu, somos aquelas pessoas que andamos nas ruas, mas os olhos de Deus não se afastam de nós. O foco não é uma visão. Por exemplo, eu posso estar olhando para vocês, mas eu posso estar olhando de maneira específica, com foco. Em Deus, Deus tem o seu foco em cada um de nós. Não é apenas assim, estamos aqui e Deus está olhando pela humanidade. Não, Ele na sua onipotência, com seu todo poder,
ele foca cada pessoa. Cada pessoa está no seu foco. Então, Deus está totalmente focado em você. Deus está totalmente focado nos seus caminhos. Deus está totalmente focado na sua missão, na missão para a sua vida. E Deus não vai revelar essa missão até que veja você como aprovado e habilitado para cumprir. A missão que Deus nos revela, Ele nos revela quando nós estamos habilitados para cumprir. A missão, quando foi revelada para Moisés, foi quando Moisés estava habilitado para cumprir a missão. Estava habilitado para cumprir a missão. Quando Deus revelou a missão por completo a Josué, Josué tinha uma visão da terra prometida, quando saiu do Egito. Josué teve uma segunda visão da terra prometida, quando foi conhecer a terra junto com os espias. Mas Josué teve a visão completa, quando Moisés morreu, e ele assume o povo de Israel, e diante dele estava Jericó. Ali, ele teve a visão real do que seria conquistar a terra prometida. Ali Josué estava aprovado. Não foi lá atrás. Josué vinha sendo treinado, Josué vinha sendo provado a andar 40 anos com o povo morrendo, 40 anos com o povo condenado à morte por causa da sua incredulidade, esperar uma nova geração chegar, andar com os murmuradores. Quando chega na morte de Moisés, Deus olha para Josué e diz: Josué, você está aprovado, porque você foi um bom servo. Os bons líderes, os líderes excelentes, são aqueles que foram aprovados e habilitados pela revelação do Espírito Santo na sua vida. Ok? Muito bem. Aí hoje nós queremos ver que na nossa vida nós temos que ter uma compreensão um pouco maior e mais dinâmica de Deus. Deus não é um Deus estático. Você sabe que hoje o homem ele constrói os seus deuses e os seus deuses são estáticos. Tanto que se fazem várias imagens de Maria para que tenha Maria em cada casa. Certo? Se fazem várias imagens de um outro santo para que tenha-se representação na sua casa. Deus é um Deus dinâmico. Talvez a gente nunca tenha expressado isto, mas Deus é dinâmico na sua onipresença. Deus não precisa ser criado imagens para mostrar que Ele está em várias casas. Deus está na minha, na sua, na de cada um. Deus está na minha vida, na sua vida. Deus é um Deus dinâmico. E nessa dinâmica de Deus, Deus ele vem e nos surpreende. Quando nós falamos que eu preciso ter a revelação do Espírito Santo, eu preciso ser aprovado, porque eu sei que Deus vai me surpreender. Eu tenho que crer que Deus é o Deus que vai trazer para mim tudo aquilo que eu necessito para que a obra dele, para que o propósito dele seja realizado. E aqui nós vemos que Deus nos surpreende porque, primeiro, os pensamentos de Deus, eles são tremendos. Nós não conseguimos, com a nossa mente, entender e limitar, dar um limite naquilo que Deus pensa sobre mim e sobre você. Então, quando Deus está focado em mim, por Ele estar focado, os pensamentos de Deus são tremendos. Os pensamentos de Deus são agradáveis a nós. E esse é um dos conflitos com o homem.
Porque muitas das vezes os nossos pensamentos são agradáveis a nós mesmos e não agradáveis a Deus. E confronta-se. O poder de Deus, olha, o poder de Deus, no sentido de fazer milagres, não confronta muito, porque as pessoas creem que querem receber o milagre, vão receber o milagre, Deus vai atuar de maneira tremenda, o pensamento de Deus é tornar-nos pessoas grandiosas, pessoas de excelência, pessoas cheias da graça, cheias do Espírito, amém. Mas quando a gente fala dos pensamentos de Deus são agradáveis, me choca porque muitas coisas que eu penso não são agradáveis a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter a minha mente transformada, renovada. Eu sou transformado porque minha mente é renovada, isto é, eu começo a ter pensamentos agradáveis a Deus. Então, os pensamentos de Deus são agradáveis, são impossíveis de serem contados. Você já imaginou, você já tentou contar quantas bênçãos Deus derramou sobre a sua vida? Tem aquele hino antigo, né? Qual é o hino antigo que fala sobre isso? Conta quantas bênçãos, né? Porque às vezes as pessoas não sabem muito a letra, aí sai conta bênçãos, né? Aí vai conta, mas conta quantas bênçãos, conte, tente contar quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a nossa vida. Quantas coisas Deus tem feito diariamente, isso é diariamente, derramado sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. E esses pensamentos, esses que são tremendos, agradáveis, impossíveis de serem contados, provém da mente de Deus direto para a minha vida. E eu preciso estar cada vez mais em vida íntima com Deus, para quê? Para que eu possa ter a revelação do Espírito Santo e começar a entender quais são esse desejo de Deus. Existia um homem chamado Natanael. Natanael era uma pessoa que aparece no cenário bíblico nos dias em que Jesus estava chamando os seus discípulos. Pedro, Tiago, Simão, Filipe, eles estavam sendo chamados e, conforme eles iam sendo chamados, eles também chamavam outras pessoas. Não que essas outras pessoas tenham se tornado discípulos ali dos 12, mas chamava e contava para outras pessoas a respeito de Natanael, a respeito de Jesus. E foi falar com Natanael. E Natanael era uma pessoa que ele esperava a vinda do Messias. Ele era uma pessoa religiosa, era uma pessoa temente aos princípios de Deus, era uma pessoa que vivia para as coisas de Deus e esperava ver o Messias. E um dia chega, um dos discípulos vai lá e fala para Natanael, olha, venha ver. E é interessante o texto bíblico que diz assim, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos dos céus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Depois do encontro de Natanael com Jesus, porque é interessante que Natanael sabia que Jesus Cristo tinha nascido em Nazaré. E os versículos anteriores a esse diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? São palavras de Natanael. Natanael esperava um rei. Natanael esperava alguém, não como um rei para reinar sobre Roma, mas um rei como Messias, como alguém que estaria vindo numa posição esplendorosa. E na cabeça de Natanael diz assim, impossível? Em Nazaré vai ter alguém capaz de ser o Messias? E quando Natanael chega diante de Jesus e fala com Jesus, Jesus chega para ele e diz assim, olha só, antes de você me ver, eu já tinha te visto debaixo de uma figueira.
E Natanael ficou maravilhado. Ele ficou feliz. Aí foi quando Jesus disse: olha, a partir de agora, você vai ver os céus abertos sobre a sua vida. E isso é importante nós falarmos, porque quando nós conhecemos a Cristo, quando nós reconhecemos Cristo em nossa vida, quando nós recebemos Cristo em nossa vida, nós vemos os céus abertos. Os céus se abrem para nós e acontece o que Jesus estava falando para Natanael. Os céus se abrem e os anjos descem para servirem a nós sob a ordem de Deus. E o que Natanael ficou? Veja, dentro desse contexto de Deus que tem seus pensamentos que são surpreendentes, que são tremendos, que são maravilhosos, que são pensamentos que são derramados sobre a nossa vida todos os dias, maravilhou-se em reconhecer Jesus como Messias. Houve uma alegria tremenda de Natanael em reconhecer Jesus como Messias. Tinha plena convicção de que Jesus era o Salvador. Isso é importante, na vida de Natanael, ele tinha plena convicção, ele esperava por esse dia, e as palavras de Jesus deram vida para ele. Quando nós falamos de um servo aprovado, de um servo que tem a revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo, nós estamos falando que estamos recebendo palavras que provêm da mente de Deus, revelação que provém do coração de Deus. Por isso que nós estávamos dizendo que são derramados todos os dias sobre as nossas vidas os pensamentos de Deus, que Deus tem sobre a nossa vida. E nós precisamos ter atitudes como Natanael, para que nós possamos entender e desfrutar desse Deus que nos surpreende a cada dia. Um dos segredos de viver dentro do propósito de Deus e realizar, não apenas viver, mas realizar tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida, um dos segredos está em você viver dentro do propósito de Deus, buscar, compreender, valorizar, dispor-se em viver aquilo que Deus determinou para a sua vida. E uma das coisas que eu coloquei ali, que é bastante interessante, porque às vezes nós buscamos, às vezes nós compreendemos, às vezes nós até nos dispomos, mas uma das coisas que nós temos que aprender a fazer mais é valorizar o propósito de Deus para a nossa vida. Talvez pelo tipo de vida, talvez não, pelo tipo de vida que nós temos vivido na sociedade de hoje, num consumismo, num relativismo, nas coisas que as religiões propagam, que se propagam cada vez muito mais intensamente, as pessoas não têm valorizado aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. E o segredo de se viver dentro desse propósito de Deus, o segredo de realizar, tem que ter a compreensão, tem que buscar, mas tem que dar valor. E qual o valor que nós temos dado àquilo que Deus determinou para nós como propósito? O propósito de Deus na nossa vida. Assim como a sociedade inverte os valores, assim como a sociedade está vulgarizando os valores, e nós somos contra essas coisas, na realidade, dentro da igreja, também os valores, às vezes, estão sendo invertidos. Quarta-feira passada, eu estava lá conversando com o bispo, e ele estava dizendo, a respeito de, eu tenho saudade. E eu fiquei pensando, poxa vida, ter saudade. Quem é saudosista aqui? Mas olha só, vamos colocar hoje. Hoje você já viu que você, quando entra na igreja, as pessoas chegam, sentam do seu lado, conversam e diz quanto foi o jogo, ou pergunta quanto está, não é assim? Aí ele estava falando assim, poxa vida, eu tenho saudade daquele tempo que a gente entrava na igreja e sentava, orava e às vezes até ajoelhava. Quem foi desse tempo?
que entrar na igreja era como entrar num lugar totalmente diferente. Era dizer assim, eu saí do mundo lá de fora e entrei num lugar especial, a casa de Deus, um lugar especial. Eu tenho saudade quando entravam os pais e os filhos sentavam junto com seus pais. E hoje, normalmente, né, fica todo mundo espalhado. Saudade que as pessoas acabavam o culto e ainda comentavam as mensagens. E hoje as pessoas acabam o culto. A melhor maneira hoje, não a melhor maneira para mim, mas hoje os líderes têm como a melhor maneira de acabar o culto cantando uma música bem alegre para todo mundo pular, para todo mundo dançar. Sai para quê? Para esquecer tudo que foi ensinado. Porque esquece tudo que foi ensinado, libera adrenalina, tudo que recebeu parece que se torna comum, parece que se torna banal. Nós precisamos, né, recuperar, isso significa dar valor. Santa Ceia, você lembra como era antigamente Santa Ceia? Poxa vida, Santa Ceia ficava todo mundo, não é para a gente ficar assim, mas era aquele temor, e tinha uns que tinham tremor mesmo, né? Tremia de medo, tinha medo mesmo, mas tinha reverência. E hoje a sociedade impôs, pelo tipo de vida que eles levam lá fora, um relacionamento dentro da igreja e com Deus superficial que não valoriza a igreja. Então ele estava falando de coisas assim, conversando comigo assim, coisas que ele tem saudades. Claro, ele já está com 80 anos, coitado. Então 80 anos tem que ter muita saudade, mas a gente tem saudade mesmo. Mas não estamos aqui para ser saudosistas, nós estamos aqui para pegar aquilo que é princípio de Deus e valorizar. Dar valor à reunião, dar valor ao domingo. Domingo é o dia do Senhor. E o que as pessoas fazem no domingo? Tudo. Qualquer programação, claro que nós temos coisas, tem dias que temos que trabalhar, tem compromissos que você é pai, às vezes o seu filho vai ter um compromisso, você vai ter que ir, mas isso precisa fazer com que a gente sinta falta, porque quando a gente começa a sentir falta é que nós percebemos o valor que nós estamos dando. Então, quer encontrar o propósito de Deus, quer realizar o propósito de Deus, compreender, busque, disponha-se, comece a procurar a entender, mas saiba de uma coisa, você tem que valorizar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. E esta era a razão de Davi. A razão de Davi ter se tornado um homem segundo o coração de Deus. Não foi porque Davi nunca pecou, não foi porque Davi nunca teve um mau pensamento. Se ele nunca teve antes do pecado com Batseba, quando ele pecou, ele teve todos os maus pensamentos juntos de uma vez só. E deu aquela encrenca geral. Mas um homem segundo o coração de Deus, não foi porque ele não pecou, não foi porque ele não tinha, que ele era uma pessoa perfeita, mas que ele valorizava. Tanto que quando o profeta Natan fala a respeito do seu pecado, cria-se uma revolta dentro dele, por ele não ter valorizado por um instante os princípios de Deus. Ele dava valor ao reinado que lhe foi confiado, ao contrário de Saul, que não valorizava aquilo que Deus tinha reservado para a sua vida. Isso fez com que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Isto fez com que Davi se tornasse uma pessoa agradável a Deus, experimentasse os pensamentos de Deus, tivesse intimidade com Deus, tivesse uma intimidade com o Espírito de Deus, para até mesmo escrever aqueles salmos tão lindos, para ser uma pessoa sincera, uma pessoa que dizia, que confessava o seu pecado, uma pessoa que declarava a sua necessidade. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Isso não foi falado dentro de um quarto em segredo, isso foi falado para ser escrito por gerações e gerações, porque ele dava valor ao propósito que Deus determinara a sua vida.
como são preciosos, a palavra do salmista, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Gente, não estou conseguindo ler mais nada. Está ruim esse negócio, hein? E o óculos é novo, hein? Está brabo aqui. É esse o coração que a gente tem que ter. É essa valorização que nós temos que ter daquilo que Deus nos dá. Não apenas no propósito geral, mas nas coisas que Deus nos dá todos os dias. Valorize a sua vida, valorize seu emprego, valorize sua família. Vejam, dádivas de Deus. Valorize sua saúde, valorize o dinheiro que Deus tem feito com que você ganhe. Dê valor a isso, porque são as dádivas de Deus para a nossa vida. Bom, tá aqui hoje vai ser difícil aqui porque, outro ponto. Identificar a missão que Deus nos concede é responsabilidade minha. É de minha responsabilidade, unicamente minha, a responsabilidade de identificar a missão que Deus me concedeu. Eu sou seu pastor. Muitas das vezes eu posso chamar você para uma missão específica, mas a identificação de propósito e missão são coisas individuais. Na realidade, eu acredito muito mais o pastor, o líder, como um facilitador para que as pessoas possam identificar a sua missão, do que ser alguém que diga qual é a sua missão. O bom é quando a gente chega e fala a respeito, fala sobre coisas que as pessoas precisam fazer, a missão das pessoas, e as pessoas dizem: olha, eu já estou sabendo, Deus já tem falado isso no meu coração, já há uma concordância. Então nós nos tornamos apenas facilitadores, porque é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, a minha missão, a sua missão, cada um é responsável por entendê-la. Não espere que os outros venham definir a sua missão por você. Nós somos facilitadores, nós somos pessoas que estarão te ajudando, mas a decisão de focar e empenhar-se em completar a missão, isso vai ser você. A decisão de você ir até o final vai ser você. A decisão de você tomar e chegar e dizer assim: não, eu vou estar disposto, não importa o que acontecer. Agora já está sendo levantado o assunto de ser criado uma perseguição aos evangélicos dentro do Brasil. Já está sendo levantado isso, perseguição mesmo. Perseguição mesmo. Então veja, mas eu tenho a minha missão, eu tenho o propósito, não importa o que vai acontecer, eu estou disposto a realizar a missão. Esta é a intenção de Deus, que você descubra qual é a sua missão, qual é o propósito dele para a sua vida, para que você possa estar vivendo para ele. Mas isso você vai fazer quando você tiver e viver em comunhão e intimidade com Deus. Só que chega um ponto em que há um confronto. Existem momentos na nossa vida em que o propósito e a missão de Deus, elas se convergem com os propósitos e a missão da nossa vida. Isso é, o que Deus pensa tem hora que se encontra com o que eu penso. O que Deus está pensando de mim e para mim se encontra com o que eu penso de mim e o que eu penso de mim. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a desobediência trouxe separação entre o propósito e a missão que Deus havia estabelecido para o homem. Quando Deus criou o homem, quando Deus colocou o homem no Éden, colocou a mulher no Éden, ali tinha o propósito e a missão já estabelecidos por Deus para os dois. Com a desobediência, isto é, houve uma convergência da vontade que foi suscitada, que foi levantada no coração de Adão e Eva por Satanás, e teve esse momento em que Adão e Eva tiveram que
tomar uma decisão. Eu tenho aqui o propósito de Deus, tenho os princípios de Deus, e aqui desse lado eu tenho uma influência para não viver esse propósito, para viver o que está no meu coração, no meu desejo. Veja, esquecer daquele lá do nosso início de hoje, dos pensamentos de Deus que são agradáveis, que são surpreendentes, que são tremendos, e eles chegam nesse encontro. E a partir daí, o propósito que é eterno, o propósito que é soberano, passa a ser limitado por causa do homem. Então veja, o propósito de Deus, ele é limitado. O propósito de Deus, ele é eterno no sentido de que ele nunca vai deixar de existir. É o mesmo propósito de Deus para o homem. Mas ele se limita, muitas das vezes, quando há o confronto entre o que Deus quer e o que na realidade eu estou querendo. Há um momento onde o propósito e a missão, isto é, o propósito de Deus e a missão pessoal, eles encontram esse ponto crítico dessa caminhada. Nós começamos realizando o propósito, nós começamos realizando aquilo que Deus quer, mas chega uma hora que as coisas começam a se encontrar. O que Deus quer, o que eu quero, e esse ponto crítico dessa caminhada de sucesso vai ser o que vai determinar se a pessoa vai ser uma pessoa fracassada ou se vai ser uma pessoa de sucesso. Por exemplo, Abel. Todos nós sabemos da história de Abel. Nascido na primeira família. Uma família engendrada, formada por Deus. Uma família que experimentou o primeiro perdão de Deus. Uma família que experimentou o primeiro conserto de Deus. Também uma família que experimentou a primeira punição de Deus. Uma família que tinha fresquinha na sua mente exemplos e coisas boas do que Deus havia falado e da criação toda. Seus pais foram a criação de Deus, nasceram, ele ouviu sobre os ensinamentos de Deus que Deus havia deixado para Adão e Eva, e assim como o que Deus havia feito por eles, Abel era um homem que tinha tudo na sua vida. Tudo falava a respeito de que Deus era o Senhor e de como que Abel deveria estar vivendo para Deus. Ao nascer, Abel reconhece a sua missão. Nasceu e começou a viver. E qual era a missão de Abel? Adoração profética. A missão de Abel era adoração profética. E a gente vê essa adoração profética quando chega na hora do sacrifício. O que acontece? Ele pega o melhor do seu rebanho, o melhor cordeiro e oferece. E o que foi oferecido para que eu e você tivéssemos o perdão dos pecados, tivéssemos a salvação? O cordeiro sem mancha, sem mácula, o melhor, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então veja, lá no início já sinalizava uma adoração profética. Ofereço o meu sacrifício já vislumbrando a salvação, não passava isso na cabeça de Abel, mas já vislumbrava de uma maneira profética o perdão, a salvação, o conserto da vida do homem. Então, o propósito de Deus para a vida de Abel era uma adoração profética. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é sermos também adorador, é sermos pessoas que o sirvam, realizar os seus feitos. Mas interessante que na vida de Abel chegou um momento em que as vontades vão se cruzar. E ali, quando as vontades se cruzam, nós temos dois exemplos nessa família muito importantes. Quando a vontade de Deus, o pensamento de Deus, o propósito de Deus sobre a vida de Abel, uma adoração profética, se cruza com a natureza humana, que Abel tinha a natureza humana, Abel tinha a sua carne, Abel tinha as suas tendências,
ele prefere, ele se dispõe, ele valoriza aquilo que Deus lhe confiou. O propósito de Deus para que ele foi criado. E mesmo ainda que a gente não tem relatos bíblicos, eu não gosto de muitas especulações, mas se a gente tivesse que fazer assim um teatro, né, do relacionamento de Caim e Abel, com certeza Abel já entendia que Caim não era muito chegado a uma adoração profética. Mas no momento dessa convergência, Abel, ele toma a decisão de fazer aquilo que Deus tinha determinado. O propósito de Deus foi feito. O que acontece? Logo depois, por causa da sua fidelidade ao propósito de Deus, ele perde a sua vida. Ele é assassinado. Mas veja bem, mas o que aconteceu na vida de Abel é uma marca que milhares e milhares de anos se passam e ainda fica vivo para nós hoje. Ainda fica como exemplo. Quando nós pensamos o contrário com seu irmão, recebeu a mesma educação, recebeu os mesmos princípios, ouvia as mesmas conversas, vivia na mesma casa, na mesma família, no mesmo ambiente, mas não entendia o seu propósito. Caim não entendia o propósito de Deus para a sua vida, que era ser um adorador. E para Caim não dava valor ao propósito, poderia ser algo que oferecia a Deus e vamos viver para Deus. E quando chega aquilo que Deus tinha determinado para Caim e o que Caim estava querendo na sua vida, quando esses dois pontos eles se cruzam, Caim toma a decisão de se afastar de Deus. Caim não abre mão da sua vontade, Caim não abre mão dos seus pensamentos, Caim não abre mão dos seus desejos, Caim não abre mão da sua vida. E mesmo falando com Deus, tendo oportunidade de Deus, tendo feito um crime terrível, matado seu irmão, mas mesmo assim ele não se arrepende, isto é, ele persiste em fazer a sua própria vontade. Isso que nós estamos falando, quando esses dois pontos, quando o pensamento de Deus se cruza com o nosso pensamento. Caminhar com Deus, servir a Deus é muito fácil quando os pensamentos, eles vão paralelos, isso é, eu continuo levando a minha vida e aqui estão os pensamentos de Deus. E vamos levando, mas quando eles se cruzam, nesse momento, é momento crítico. Aí vem sucesso ou insucesso. Na vida de Abel, ficou marcado como um adorador. Na vida de Caim, como uma pessoa fracassada, como um assassino. Quando se lembra de Caim, lembra-se de um assassinato, lembra-se de um assassino, lembra-se de uma pessoa doente no seu espírito, de uma pessoa rebelde a Deus, uma pessoa revoltada e desobediente aos princípios de Deus. Segundo, nós temos José. José, nascido de Jacó, de Raquel, um jovem sonhador. José, uma pessoa entusiasta. José era o cara entusiasmado. Sonhava com coisas futuras. Talvez tenha tido o defeito de não guardar para si aquilo que sonhava, gostava de falar, principalmente aos seus irmãos. Mas José nasceu com uma missão específica. José nasceu para ser um instrumento usado por Deus para que o povo hebreu fosse ao Egito, para que ele levasse salvação ao Egito e levasse salvação também ao povo hebreu, porque haveria o tempo de fome e José foi à frente para que pudesse entender o tempo de Deus. Deus não falou diretamente para José, mas Deus fala para um faraó, faz com que faraó tenha o seu sonho. José revela, e revelando este sonho, veja, tendo uma revelação de Deus, se torna um dos principais no Egito, e quando chega o tempo de fome, traz a salvação do Egito, isto é, porque o Egito se torna uma nação rica, e também traz salvação, sustento, alimento para o seu povo e para os outros povos. Trabalhou, veja, José foi invejado pelos seus irmãos, viveu uma situação de morte,
José foi vendido como escravo para o Egito. José trabalhou durante anos na casa de Potifar. E depois de ter abraçado o propósito de Deus, porque o seu objetivo era ser fiel ao seu Senhor e fiel a Deus, José nunca quis ser infiel a Potifar, fiel ao seu Senhor e fiel a Deus. Quando nós estávamos dando os anúncios, quero uma pessoa fiel no trabalho, fiel no casamento, fiel na vida social, fiel na vida financeira, fiel em todas as áreas, é fiel a Deus. E José, por ser fiel a Deus, era fiel a Potifar. Foi levado preso, foi abandonado por uma acusação injusta de tentativa de adultério com a esposa de Potifar, esquecido por muito tempo na prisão. José foi esquecido na prisão. Um dia ele foi lembrado por causa da sua inteligência, por causa da sua sabedoria, da sua capacidade, e é levado à sala de Faraó, interpreta o sonho, e é colocado como segundo do Egito. Se torna um grande ministro, não só no Egito, conheceu a sabedoria de Deus, como sua família foi reconciliada aos hebreus. Durante 400 anos passam lá no Egito, até que entra em cena Moisés, e Deus liberta o povo de Israel do Egito para levar a terra de Canaã. Veja, um sonhador que não compreendia a sua missão. José era jovem e não compreendia a sua missão, mas em toda a sua vida, mesmo não compreendendo a sua missão, José abraçou o propósito da sua vida. E qual era o propósito da vida de José? Ser fiel ao seu Deus. E quando esse propósito de ser fiel a Deus se encontrava com as tendências humanas, com as vontades humanas, o que prevalecia? Ele abria mão da sua própria vida para que a vontade de Deus fosse realizada. Primeiro, vendido e servindo, um escravo diante de uma mulher, seja ela feia ou não feia, mas com a oportunidade de ter lá o seu caso, o seu relacionamento sexual, e até mesmo de se tornar um amante da mulher do seu Senhor. Dois encontros críticos, pontos críticos. José decidiu permanecer fiel ao Senhor. Dentro lá da prisão, em todos os momentos esquecido. Quando José foi lembrado e se encontra a vontade de Deus com a natureza humana. Porque uma pessoa que passa injustamente anos dentro de uma cadeia não necessariamente seria fiel a Faraó. Mas quando se encontra, ele continua sendo fiel a Deus. Terceira situação, quando ele vê os seus irmãos chegando para pegar comida, se encontra o propósito de Deus de reconciliação e da oportunidade de Deus fazer a vontade dele com a vontade e os pensamentos de José. Imagine se fosse eu ou você, vendo seus irmãos que fizeram perder sua juventude, longe da sua família, viver fora da sua casa, viver como escravo, ser vendido como escravo, passar por acusações, viver na prisão, e agora chegou num lugar de destaque no Egito. E chega os seus irmãos. Se convergem duas vontades. A vontade de Deus, perdoe, porque o mais importante é o meu propósito. E com certeza a vontade humana, é a hora de eu me vingar de vocês. É a hora de eu fazer a minha própria justiça. Nunca se esqueça que os nossos sentimentos e as nossas vontades, elas vão convergirem. E nunca eu posso atrapalhar. José entendia que o propósito de Deus era muito maior do que o rancor e a mágoa com o seu irmão. E que havia necessidade do perdão para que Deus realizasse o propósito. E por causa disto, a família de Jacó
povo de Israel chega, entra no Egito, se multiplica e se torna uma grande nação. Terceiro que eu coloco para vocês, Abraão. Sua missão, quando Deus chegou para Abraão e disse que ele seria pai de uma grande nação. Abraão era um cara que vivia bem na cidade que ele estava vivendo. Era uma pessoa que tinha sua família, uma família boa, tinha posses, era respeitado e era um homem temente a Deus. Porque Deus não revela a sua missão às pessoas que não são aprovadas. Então, ele era uma pessoa temente a Deus. Deus lhe fala que deixe tudo. Então já começa a ter encontros entre a vontade de Deus, o que Deus pensa e que o homem pensa. Deus chega para Abraão totalmente estabilizado e diz: olha, deixe tudo, deixe seus parentes e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar, que eu prometo que eu vou lhe dar. Não estava dizendo quando, não estava dizendo onde, não estava dizendo que dia que ia chegar, o que iria encontrar. Além do mais, uma promessa muito maior, ser pai de uma nação tremenda, sendo idoso, casado com Sara, que era estéril. Foi a missão que Deus deu para Abraão. E esses dois pensamentos, primeiro, eu sou uma pessoa idosa, minha esposa é idosa, é estéril, nós nunca tivemos filhos, já estamos contentados com isto, e agora Deus está dizendo que nós vamos ter filhos, e que nós vamos ter uma grande nação. Todos nós queremos conforto, todos nós queremos viver bem, e chega uma hora que Abraão estava dizendo: eu tenho conforto, tenho minha vida, já estou estabilizado, e Deus está chegando e está dizendo: olha, deixe tudo. E o que nós fazemos? Abraão simplesmente deixou tudo, e Abraão creu. Não creu totalmente, porque se você for ver na história de Abraão, Deus vai fazendo alianças com ele, vai trabalhando, vai mostrando, até que o coração dele esteja totalmente provado e aprovado para que a promessa de Deus seja cumprida. Só que ele creu, Deus cumpriu a sua promessa, nasceu Isaac, adolescente, alegria da casa. Imagina, se dois avós já ficam todos bobos quando chegam os netos, imagina Abraão e Sara em casa com Isaac. E um dia Deus chega e fala para Abraão: Abraão, oferece teu filho. Mas olha só, Abraão deve ter ficado assim: agora está complicando demais. Primeiro Deus diz que eu vou ser pai de uma grande nação, me dá um filho numa posição impossível, numa situação que é inexplicável. Bom, mas Deus, no início nós falamos, é o Deus que surpreende. Então nós fomos surpreendidos, e agora Deus me pede. Quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós não entramos nos sentimentos das pessoas, e às vezes nós, como os pastores e líderes, achamos que as pessoas têm que crer da mesma maneira e de uma maneira literal, isto é, Deus falou e Abraão simplesmente, é isso mesmo, eu vou lá e vou sacrificar. Não, vamos entender que Abraão era um pai, que Abraão era um homem, que Abraão tinha sentimentos, que Abraão era uma pessoa. E que dentro do seu coração, por mais que ele cresce e amasse a Deus, tinha coisas ainda dentro da vida dele que são normais na minha e são normais na sua. Mas o que ele fez? Pode ter sido com o coração dolorido, pode ter resmungado um pouco, mas ele creu, obedeceu e abraçou o propósito. Porque Abraão entendia que ser pai de uma nação não seria apenas ter Isaque. Abraão entendia que ser pai de uma nação seria ser fiel a Deus. Ser pai de uma nação seria ser obediente a Deus. Seria entender os propósitos de Deus. Seria uma pessoa estar totalmente voltada
para as coisas de Deus, desprendida de tudo que é terreno, para que Deus fizesse aquilo que estava no coração dele. Quando Abraão leva Isaque e fala, Deus proverá, não é simplesmente um Deus proverá um sacrifício para Isaque, no lugar do Isaque, aquele cordeiro para entrar no lugar de Isaque. A visão de Abraão significa, papai, estamos subindo, vamos oferecer um sacrifício, mas nós não temos fogo, nós temos lenha, mas não temos o cordeiro. Deus proverá, não significa Deus proverá apenas um cordeiro, Deus proverá o cumprimento do seu propósito de formar uma grande nação, basta eu ser fiel. Deus proverá o que Ele determinou para a sua vida. Deus proverá, não é prover uma coisa só, é Deus proverá dentro de um contexto de tudo. E subiram aquela montanha, e quando ele chegou lá na montanha, quando ele bota Isaque sobre o altar que foi construído, e quando ele vai imolar Isaque, ali Deus chega e diz assim, agora Abraão, pode parar que você está aprovado. Lembra de quando nós falamos de propósito e objetivo? Propósito é o que Deus tem, objetivo sou eu abraçar o que Deus tem. Deus estava dizendo, Abraão, o meu propósito já faz parte da sua vida. O meu propósito já está dentro de você, já está entranhado em você, porque você é capaz de dar o seu filho para que o meu propósito seja realizado. Aí tem o cordeiro, que tem também toda uma tipologia que nós poderíamos estar estudando, e esse cordeiro é imolado, e o cumprimento da promessa de Deus é realizado. Mas veja, vontade de Deus e vontade do homem, elas se convergem, e é isso que determina se nós seremos pessoas bem-sucedidas, ou se seremos pessoas fracassadas. Se vamos ser pessoas que estarão vivendo dentro do contexto de servir a Deus ou não servir a Deus. A minha vida de servo, ela todos os dias, ela vai ter esses pontos críticos, esses cruzamentos. A vida é tranquila, como eu falei antes, quando os nossos caminhos estão andando sem encontrar muito com os caminhos de Deus. Mas sempre quando as nossas vontades se cruzam, há conflitos, e eu tenho que estar disposto a perder os meus pensamentos, a perder as minhas vontades, a abrir mão dos meus sentimentos, não guardar rancores como José, ser um profético como Abel, ser uma pessoa fiel e obediente como Abraão, abraçar o propósito e dizer não às coisas que são da minha vida, e sim as coisas que são de Deus. Essas pessoas são as pessoas que nós poderíamos dizer assim, que servem para servir, que estão aptas a servir aquilo que Deus tem para dar, para confiar do seu reino para ser realizado. Provados e aprovados. Não se esqueça que Deus é o Deus que surpreende as nossas vidas. Não tenha medo do momento desse cruzamento. Quando cruzar, não tenha medo, porque Deus estará com você. Abel perdeu a vida, mas Deus estava com Abel. Em todos os momentos da vida de José, momentos críticos, Deus estava com ele. Quando estava lá Abraão, em todas as fases, em todas as suas provas, Deus estava com ele e surpreendia. José foi surpreendido, Abraão foi surpreendido. Nós poderíamos dizer, olha, Daniel foi surpreendido, Moisés foi surpreendido, os discípulos foram surpreendidos, homens da nossa época têm sido surpreendidos. Nós temos sido surpreendidos por Deus quando nós dizemos sim ao propósito dele, fazemos o propósito dele o nosso.
aí nós caminhamos para sermos servos de sucesso. Não sucesso de fama, mas de sucesso de ser bem-sucedido naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Curve a sua cabeça.